Fala galera, tudo certo? Tá começando mais um episódio do Pod Dali, do Campus ao Profissional. Um bate-papo aqui sobre empregabilidade, uma visão de futuro, o mercado atual. É, eu sou Vinícius Mafra Tavares, estudante de Publicidade e Propaganda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre formação criativa, audiovisual e as transformações do mercado em si. Lembrando, esse episódio tem o apoio da Univale e da Fábrica Produtora, que fazem tudo isso acontecer, a galera que está aí atrás das câmeras aí também, pessoal sensacional, me ajudou bastante. E, enfim, a gente está aqui hoje com o professor Lucas Batista, meu professor Opa. pessoal, eu tenho aula com ele. Aham. É, mestre em comunicação e linguagem, olha, design, É, publicidade e propaganda, produção de visual, me recorda aí se tem alguma coisa mais que não, falta. o mestrado só tenho em comunicação e linguagens na linha de cinema e Uhum, audiovisual, então é mais focado no cinema. Mas eu trabalho e dou aula com disciplinas relacionadas a design, uhum, né, a teoria de imagem, uhum, em RP, em direção de arte, tanto para publicidade quanto para audiovisual, uhum. é, pós-produção, né. Eu gosto bastante das áreas de pré-produção e pós-produção, então eu tô mais ligado a elas, assim mesmo, mais Massa, parte criativa também. massa, legal. Professor, hoje, como é que tu enxerga esse papel da universidade na formação dos alunos? Tu acha que a academia tem conseguido acompanhar o mercado em si, ou tu acha que às vezes ela deixa a desejar um pouco, não evolui quanto a gente espera que evolua? Uhum. Tu acha que ela tem esse segmento, ela segue isso, essa linha? Eu acho que quando a gente fala assim de novidades do mercado, eu acho que a gente tem que pensar que novidades assim, né? Porque eu acho que novidades a gente tem muita novidade acontecendo no mundo inteiro. O mundo está mudando muito rápido Muito. assim, né? Porra, meu Deus. Então, tem muitas novidades. Eu acho que a universidade, se a gente está falando, por exemplo, de novidade tecnológica, por exemplo, eu acredito que as transformações são tão grandes que nem necessariamente o mercado está conseguindo acompanhar essas Sim. transformações, Nossa, né? total. Transformações sociais, transformações, enfim, ambientais, o mundo inteiro está mudando tanto. Então, eu acho que tanto a universidade quanto o mercado, eles têm um tempo de adaptação para essas Uhum. coisas, né, para a gente chegar lá e tal, que, claro, leva um tempo até para essa questão, né, se solidificar um pouco, assim. Mas eu acho que esse acompanhamento do mercado, e eu vou falar da Univale, no caso, porque é Uhum. o exemplo que eu posso dar, eu acredito que sim, porque até o mercado ele está aqui dentro dos muros dos muros da universidade, né? Uhum. A gente, por exemplo, aqui a gente está no estúdio, aqui do lado tem a Rock 7, em Uhum. outro lugar tem a Portonave, a gente está fazendo sala do Google aqui, então assim, Uhum. eu acredito que o mercado ele tá junto aqui dentro da Uhum. universidade, sabe? Tanto que a gente tem alunos que, por exemplo, começam aqui, já conhecem a empresa, já começam a Uhum. estagiar, daqui a pouco já estão no emprego, já saem daqui empregados. Uhum. Então, acho que a universidade e o mercado estão bem alinhadas. Em relação à questão de mudanças e transformações, o mundo está mudando, a Uhum. gente está sempre mudando. Acho Uhum. que não existe uma única instituição no mundo inteiro que está totalmente alinhada com todas as Sim, transformações. sim. Mas eu acho que a Univale está fazendo um bom trabalho, as universidades em geral estão fazendo um bom trabalho, e o nosso papel é tentar acompanhar essas mudanças, assim, Sim, né? eu vejo também que, é como tu falou, a Univale tá indo, tá Uhum. fluindo, tem a Portonave, agora com essa, eu nem sabia, sendo bem sério, essa criação da sala do Google. E aí, até tu puxou a parte de estágios, a galera já tá se adequando ao mercado de trabalho aqui, e também é muito do interesse do próprio aluno, né? Ah, com certeza. Então, tipo, a Univale, ela faz o que pode, Uhum. né, até com o que tem, e também vai do aluno, se ele quer isso para ele, se ele se interessa realmente por ter essas experiências diferentes e tal, Uhum. e se adequar ao próprio mercado. Então, acho que essa adequação de mercado também não é nem só tanto da universidade, eu acho que também vai da gente, eu como aluno também, se preocupar mais com Uhum. esse meu futuro, com lá na frente. Então, acho que também é uma coisa que se complementa, assim. Uhum. É, pô, o professor leciona cursos distintos, mas ainda que se complementam, né? A gente sabe o audiovisual, a publicidade, o design, então são cursos que estão sempre caminhando juntos, assim. Uhum. Quais competências técnicas hoje tu acha que para essa área da criatividade tu acha essencial? Aham. Pra realmente tu tá aqui dentro, tu precisa disso, Uhum. sabe? Tu tem alguma coisa que tu acha essencial? Eu acho que de competência técnica, no caso, quando a gente está.
para disciplinas técnicas, na verdade, né? Uhum. Porque competências elas podem ser diversas, assim. Mas eu acho que competências para essas áreas mais técnicas, no caso, é a prática, Uhum. né? É tu chegar junto, tu fazer e tudo mais. É, eu acho que tu ter um exercício de fazer aquilo todo dia, de não ter a vaidade de, errei, e aqui, esse é o último trabalho da minha vida, sabe? Esse tipo Uhum. de coisa assim, tem que fazer o melhor trabalho. Não, beleza, é mais um trabalho que eu vou fazer ao longo de toda a minha vida, né? Uhum. A gente está começando aqui agora. Eu sei que muitas vezes aquele trabalho, aquele grande trabalho, o TCC parece tipo o maior trabalho, Uhum. mas é um dos primeiros trabalhos, É o que assim, te né? encaminha, né? Pro a pessoa está começando, assim, né? Uhum. Então, eu acho que de competência técnica, no caso, que a gente pode falar, a competência relativa a essas áreas mais técnicas, é, eu acho que a gente pode dizer justamente essa questão de prática, de ir uma Uhum. vez e outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. E eu acho que é justamente esse comportamento de chegar junto, assim, Uhum. sabe? De ter interesse. Eu sinto que os alunos que eles têm, não necessariamente o aluno que tem um talento nato, assim, sabe? Uhum. Ou já tem um conhecimento prévio e tudo mais, que vai se destacar mais. Mas é o aluno que ele pega e puxa para si, assim, Uhum. sabe? Ele tem uma, Puxa a responsa. exatamente. Ele tem um. Eu vi uma frase que eu nunca tinha ouvido, na verdade, acho que ela pode até ser bem comum, mas que eu achei super interessante, que é assim: é, pessoas interessadas se tornarão interessantes, né? Legal. Então, por exemplo, eu acho que se você tiver interesse, se você ir atrás, eu acho que você se dedicar, naquilo que você se dedicar, você pode evoluir e, enfim, é aquela É, questão, né? eu acho que hoje, com o mundo que a gente está vivendo aí, de internet, e ser totalmente midiático, a galera deixou um pouco de exercitar a criatividade, de, porra, realmente pegar um papel, escrever, realmente pegar, sei lá, uma cartolina, desenhar. Uhum, Isso era coisa que a gente via 10 anos atrás, 8 anos atrás, a gente olha e acha obsoleto, uhum, né? Muita gente acha obsoleto. E eu acho que falta muito para essa galera, sabe? Esse exercício. uhum, Exercitar essa criatividade, porque ela não vem assim, também não é um dom. uhum. Tipo, pô, beleza, um é mais criativo que o outro, até pode ser. Mas aquele cara criativo que não faz nada vai ser superado pelo cara que era um pouco menos criativo e quis fazer tudo. Uhum, Então, essa parada de exercitar, eu acho que tá pecando muito uhum, a sociedade em si, de uma maneira sim. geral. É. Né? E isso também vem junto com essa parada da rede social, imediatismo Uhum, também, toda essa linha healthiness agora uhum, que tá vindo, essa parada das corridas, uhum. esse negócio do ser saudável pra tu aparecer pra internet que É, tu tá saudável, é, aí uma pessoa que tu se importa olhar e falar bem assim, pô, cara, esse cara realmente tá saudável. é até uma coisa que para mim é o que mais incomoda, assim, sabe? E até, desculpa te interromper, mas essa questão da performance, e Uhum, não performance, eu tenho que atingir uma certa meta que eu estabeleci e tudo mais. uhum, É essa performance de eu vou performar tal coisa. Não é eu querer fazer alguma coisa, é eu querer ser essa coisa para aparecer. Então, sim, por exemplo, eu não quero escrever um roteiro, eu quero ser um roteirista. Isso é um problema, uhum. né? Não, se tu quer ser um roteirista, não pensa em ser um roteirista, É, pensa em escrever roteiros, assim, perfeito, né? exatamente isso. Na conversa anterior até a gente comentou sobre É. isso, sobre o quanto a galera quer na Aham, hora ser o melhor diretor, o melhor roteirista, mas também não faz nada para ser o melhor diretor, o melhor aham, roteirista. Então falta muito isso, esse envolvimento é, em si. E, pô, além dessas habilidades que a gente comentou aqui, alguns têm talvez um dom, a gente até comentou sobre essa parada das pessoas que se envolvem, que tipo de mentalidade, postura, assim como tu uhum, falou, desse envolvimento todo, você percebe que alunos que realmente, tipo, esses alunos assim que eles vão entrar no mercado de trabalho, pô, eles têm uma postura talvez de liderança, talvez uhum, uma postura mais na deles, mas quando pega pra fazer um uhum, design, pô, um design top. aham. Então, tipo, que postura que tu vê hoje que tu olha e fala bem assim, pô, esse cara aí pode ser bom talvez numa empresa, ou na empresa tal, ou na empresa tal, porque ele parece que tá preparado, Claro. talvez. Eu vejo duas coisas como muito importantes, na verdade. Uhum, Primeiro é a ideia de você ter referências, uhum, muitas referências, porque a gente chega aqui, é muito comum da pessoa que está, né, tá chegando na universidade e está pensando, nossa, eu conheço muitas coisas, assim. uhum, E daí se depara e começa a perceber que não tem tantas referências assim, uhum, sabe? Eu tenho uma referências muito específicas e limitadas. Então, abranger essas referências para que a gente possa fazer novas conexões entre essas referências.
E aquilo que eu até tinha comentado antes também, mas acho que vale destacar, que é essa questão de chegar junto, né? Então, por exemplo, alguém te chamou para fazer um trabalho de, sei lá, fotografia. Uhum, Mas eu nunca fiz esse trabalho e tudo mais, será que eu consigo? Não, assim, ó, faz, sabe? uhum. Vai lá, se mete, tipo, chega junto, assim, porque às vezes algumas oportunidades aparecem e tu, beleza, tu pode não ser bom agora, né? Mas a Uhum. pessoa tá te chamando, então a pessoa te viu por Uhum. alguma razão. Nossa, total. Até eu tô passando por esse momento aqui agora. Aham. Eu nunca tive uma experiência de podcast, nunca tive essa Né? experiência de falar, tá aqui, pô, e a galera, Né? porra, brother, me chamou e super me abraçou, Otávio, Lucas, Matheus. A galera me abraçou e falou bem assim, não, Vini, tu vai conseguir, tu consegue, brother. E eu, tipo, não, fechou. Eu sempre fui muito disso de, tipo, experienciar. Aham. Eu preciso de ter essa experiência. Cara, eu acho que eu sou desenrolado? Pô, eu acho. Será que eu vou me dar bem na frente da câmera? Aham. Não sei. Cara, fica Uhum. aquela ansiedade, mas, porra, vamos. É. Vamos lá, A vamos partir fazer. disso, tu já Vamos tem lá. para falar, sim, já fiz isso. Agora É, tu pode falar isso. Aham. exatamente. Falei assim, pô, já fiz isso, até consegui desenrolar, deu certo. É. Então, pô, E assim, uma vez, imagina agora quantas outras vezes tu vai fazer, porque isso, né, a partir disso, isso abre abre. portas, né? Abre portas Então, total. E com gente que até nunca conheci na vida. A aham, gente tava comentando antes, a gente aham, nunca nem tinha se visto, a gente se conheceu hoje. é, Realmente, a gente veio pra se falar mesmo hoje, aham. total. Então, Vocês não tinham se A falado? gente nunca, Aham. a gente, claro, né, WhatsApp, Sim, papo sim, de sim. trabalho, Aham. mas nunca tinha se falado, alguns nunca tinha, nem tinha visto o rosto, então assim, ó, a gente se conheceu. Engraçado que quando deve ter citado o meu nome, né? Porque eu, tipo, eu dou aula pra todos. É, aí E daí, só que em aulas diferentes, na né? É. quarta-feira eu olhei assim, eles falaram, pô, o Lucas tal, daí eu falei, Aham. pô, o Lucas tá me dando aula hoje. Aham. Aí eu falei, pô, professor, é tu Quarta-feira. que vai Daí tu na. falou. Eu Aham. comentei contigo, pô, professor, é tu que vai na sexta-feira lá com a gente? Ele, pô, sou eu mesmo, como é que tu Aham. sabe disso, Aham. sabe? Eu falei, pô, velho, eu tô num grupo com uma galera e, porra, tipo, se conectou. Claro. Tudo se conectou. É, tu vê que hoje existe um diferencial claro nas pessoas que, tipo, em quem se engaja, até com o Aham. que tu estava comentando antes, nos projetos práticos, ou ainda na graduação, tu Uhum. vê que, tu já até comentou que sim, existe um diferencial, mas tu vê que isso realmente é a diferença total, assim, é aquele Uhum. diferencial que, porra, esse cara se engaja muito, brother. Ele pode não ser o melhor, mas um dia ele talvez seja, Aham, sim. sabe? Não, eu vejo assim que e dependendo de alguns cursos assim, né, das disciplinas que eu dou também, né, eu não posso falar por todas as disciplinas, mas acredito que nas disciplinas que eu dou, o que eu enxergo é que tem alguns alunos que eles começam bons e Uhum. continuam bons, tem alunos que começam ruins e vão ruins, assim, ou vão assim ali na média, assim, Tropeçando, sabe, tropeçando. tropeçando até o final. Uhum. Mas é interessante, porque essa característica que eu falei daquele aluno que se engaja, que tu vê assim, uma sede no olhar, sabe? Uhum. De curiosidade, assim, Uhum. de gosto pela vida, pelos interesses, Sim. assim. Porque pode até não ser a tua área, mas tu tem no olhar, assim, uma sede Aham. de saber, assim, sabe? De informação de ir atrás, Talvez assim. até por conta de admiração, né? É, Eu não sou bom nisso, mas, porra, mas de sério. querer ir atrás, assim, tu vê isso, assim, tu vê que a pessoa pode começar ruim, assim, Uhum. mas tu vê esse crescimento, é incrível, assim. E aí que tá de verdade, tipo, o trabalho da universidade. Porque, por exemplo, o aluno que começa bom e continua bem, aí beleza, que bom, né? É importante que ele Uhum. tá bem. Mas esse aluno que começou ruim e tu viu essa evolução, tu viu ali uma transformação, assim, Sim. sabe? E isso é muito legal de ver, é legal de acompanhar. E é interessante, assim, porque mesmo depois da universidade, Uhum. eu tenho, eu tenho nessas últimas semanas aqui, tipo, eu conversei com duas ex-alunas e, por exemplo, uma me mandou mensagem, assim, que ela foi me orientando, Uhum. falando que vai começar agora a fazer o mestrado em Barcelona, sabe, Pô, que animal. de audiovisual, inclusive. Pô, que massa. Tem uma outra aluna também que está fazendo agora a direção de arte para uma campanha enorme, assim, Pô, que de uma massa. marca bem grande também. Então, assim, é muito legal, assim, tu ver esse crescimento, porque tu viu em que momento que elas estavam Uhum. e tu acompanhou essa evolução. Então, eu Uhum. acho que essa evolução é muito importante e ela vem justamente dessas pessoas, que eu vejo que esses dois exemplos são de alunas que eu posso dizer, assim, elas tinham sede de fazer acontecer, sabe? E é É isso. isso. É assim, não é ter uma desculpa de, eu tentei, eu não sei se é. Não, assim, ó, eu fiz acontecer. Tá feito. Pode não estar perfeito, mas, sabe, Uhum. mas eu fiz acontecer. Tá feito. Eu tive uma experiência, não faz muito tempo, faz um ano e Aham, pouco, de eu ter um professor meu de branding.
Eu nunca tinha tido e eu sempre fui muito ligado, sempre curti muito. Uhum. E, cara, a gente foi evoluindo juntos, eu e ele foi a primeira vez que ele deu aula pra alguém numa universidade. Ele dava numa outra universidade, mas a Univale foi a primeira vez, uma aula presencial, ele não tinha dado. E Uhum. a gente meio que, eu nos vi caminhando juntos. Uhum. E aí no fim, assim, quase no fim, houve até uma indicação de vários trabalhos, assim, mais freela, assim, que o Uhum. professor me passou, falou, pô, não, eu indico aquela pessoa tal para fazer esse trabalho para vocês. E aí a pessoa me chamou, falou, pô, o professor me indicou, acho que tu é o cara ideal e tal. Uhum. E aí também junta todo aquele papo lá Claro. daquela outra mulher que eu fazia aqueles trabalhos para ela. Então, tipo, esse engajamento que eu vejo que a galera peca, Uhum. sabe? Tipo, pô, beleza, eles até estão talvez engajados no trabalho em si. Mas, porra, às vezes tu não tá conectado com o professor, peca muito. Uhum. Peca muito. Tu tá lá esperando que a aula seja tal, é outra. Uhum. Aí tu vai se engajar na aula que ele deu, mas Claro. essa conexão entre professor e aluno eu acho que é uma coisa muito importante. Sim, com certeza. Eu acho que é interessante, assim, né? Porque é importante destacar que a relação professor-aluno, né? Tipo, cada um cumpre o seu papel, Uhum, mas vale lembrar que todo mundo ali é humano, no caso, né? Então, assim, total. eu acho que quando o aluno entra na universidade, claro, não todos, né? A gente tem uma variedade de alunos, assim, alunos que já estão no mercado, alunos que já são mais velhos, alunos que são Uhum, mais novos e tudo mais, mas geralmente é um momento de transformações, sim. assim, né? Então, transformações não só quando, em relação à formação do aluno, Uhum, mas geralmente a pessoa está passando por transformações da vida pessoal e tudo mais. total. Cada aluno tem as suas características principais, assim. Uhum, Então, é engraçado, porque cada aluno também, não, a partir do momento que a gente vai se aproximando mais ou menos, assim, né? Por exemplo, alunos que tu orienta ou não, a gente vai vendo que cada um tem as suas próprias sim. características e aquilo vai te ensinando bastante, né? Também. Muito, muito, é muito legal. E também acho isso muito massa porque a gente sempre aprende alguma coisa. Uhum. Sempre. A galera aqui que tá há anos já no mercado, o Lucas que tá há alguns bons anos, o Otávio, que, meu Uhum. Deus, fez vários também tipos de cursos, o Matheus. Então, tipo, a galera vem aqui, beleza, talvez é mais da mesma coisa, mas, pô, eu acho que é sempre uma experiência muito válida, Aham, sabe? com Uma certeza. experiência muito construtiva. E pelo exercício em si, né? Pelo Por exercício. exemplo, igual a gente Exato. estava falando antes de alunos que já começam bem e tudo mais, Uhum. já conhecem, já têm experiência no mercado, vem fazer uma universidade, mas beleza, eu Uhum. posso até já conhecer esse tipo de trabalho, de ferramenta, Uhum. eu sou especialista, mas a gente está aqui pelo exercício e a partir disso, e pela Uhum. experimentação. Então, a partir disso, eu posso exercitar algo que eu já conheço de uma outra maneira, experimentar uma nova maneira de fazer esse trabalho. Sim. Tem um aluno, por exemplo, que ele já trabalha com edição há anos, só que ele Uhum. sempre trabalha de uma maneira muito jornalística. Agora ele está tendo que Se... repensar uma linguagem audiovisual, por exemplo. Aham. Então, é interessante porque a universidade é esse espaço de transformação Uhum. e de experimentação, assim, né? Total. Eu gosto geralmente, às vezes eu sinto que eu dou alguns trabalhos assim que são meio lúdicos e aí eu fico pensando, será que tá de acordo com o mercado? Eu tento dar essa equilibrada, na Uhum. verdade, né? De Legal. trazer algo que seja lúdico, mas algo que tenha a ver com o mercado. Mas eu gosto de ter essa diferenciação, porque, né, essa parte lúdica Uhum. ou até meio Acho que até mais criativa, né? criativa, assim, Hã? pro aluno poder experimentar, sem ter medo de errar, assim. Uhum. Porque no mercado, se tu errar, tu vai gastar muito É. dinheiro. E, Aqui não, aqui tu tá investindo no teu trabalho, então e tu pode... muito provável até que quando tu chega no mercado, tu vai ser muito podado. Aham, Muito podado. E isso que tu fazes, assim, pô, a parada mais lúdica, talvez mexer muito mais com a criatividade, é algo que com o tempo ela se perde se não exercitar, como a gente aham. comentou antes. E o mercado mesmo poda isso. É claro, né? Existem exceções, como sempre vai existir, mas eu percebo que hoje o mercado também dá aquela cortada. Porra, isso aqui tá viajando demais, eu só Aham. quero vender, Sim. sabe? Talvez o que vende é E uma assim, no coisa. final das contas, o cliente que vai dizer. Mas eu acho Exatamente. que nesse momento da universidade, como eu falei, a pessoa está passando por várias transformações Uhum. pessoais, transformações como profissional, então acho que ela está descobrindo que profissional que ela é, sabe?
Então até comentando nessa parte de nichos, na região que a gente está, tu acha que quais nichos do audiovisual ou na comunicação, Aham. tu acha que tem mais abertura assim para quem está começando ou para quem Uhum. está iniciando esse mercado? Para quem está começando, eu acho que a comunicação empresarial é um bom começo, assim, Uhum, sabe? Então, eu digo isso mais até pelo que os alunos falam, assim. Então, uhum, comecei como comunicação de tal empresa, rede social de tal empresa. Acho que para esse começo uhum, é interessante. Claro, tu pode crescer a partir desse começo, né? Pode desenvolver, pode mudar de área e tudo mais. uhum. Mas eu vejo que no começo os alunos estão indo mais por essa área, assim. Até comentando isso, tipo, esse mercado empresarial e tal, o Aham, que tu acha que hoje um recém-formado, que expectativas que ele tem que levar para o mercado? aham, Sabe, tipo assim, o que o mercado vai esperar de mim que vou sair da faculdade? Ou, sei lá, quem já saiu, mas ainda não se adentrou, ou até quem está começando e quer realmente já pensar nisso, tipo, pô, aham, como que eu vou ter que estar preparado para o mercado me abraçar, aham. sabe? Então, o que a galera normalmente espera disso? É, o profissional tá ali para resolver problemas, Uhum, né? Então é isso que o cliente espera, geralmente, que você resolva problemas. Então, sabe aquele negócio que a gente falou antes de fazer acontecer? uhum, É sobre isso, é sobre resolver problemas. Então, claro, cada cliente é um cliente. Tem cliente acho que os dois principais tipos é o cliente que sabe o que quer e o cliente que não sabe o que quer. uhum. Então, É, acho que dependendo do que for, o cliente que não sabe o que quer é um problema maior, assim, é, às vezes, é. mas eu acho que ali você está para resolver problemas. Uhum, Então, se você se alinhar com o cliente, conversar e conseguir resolver o problema dele, uhum. aí você está sendo um bom profissional. É, eu acho que até quem tem, às vezes tem muita gente que tem essa ideia, um cliente que tem a ideia, tudo que ele quer, mas também não é uma ideia que talvez dê certo. E Aham, aí, se não dá certo lá na frente, a gente pontua, talvez, claro. dependendo da pessoa. E se não dá certo lá na frente, é jogado tudo para aquela produtora, para aquela, sabe, para aquela agência, enfim. Então, tipo, também tem essa complicação. Tem muita gente que não sabe o que quer, e eu acho que talvez o que não sabe o que quer é Aham. dificultoso, mas por um outro lado também tem gente que sabe o que quer, mas no fim o que ele quer não é o que talvez o público espera, Uhum, claro. sabe? É por isso que a gente fala sobre questão, quando a gente está falando de resolver problemas, Uhum, por exemplo, é, o cliente ele fala que ele quer uma uhum. solução. Sim. É papel do profissional ver além disso que ele está falando. Uhum. Né? Então, ele fala que ele quer resolver tal problema fala assim, e já entrega uma solução. Não é essa E, solução necessariamente e que vai até, ser. pô, nesse ponto mesmo, assim, ó, o que que tu acha que mudou hoje, nessa época, assim, o perfil de quem contrata ou busca serviços dessa galera do audiovisual ou da comunicação, enfim, a publicidade? O que que tu acha que hoje em dia mudou de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, que eu vejo que também tá uma Aham. crescente enorme e uma diferenciação bastante, assim, eu acho que a galera tá mudando bastante. Do mercado, na verdade, eu sinto que ele se permanece, de certa maneira, o cliente, na verdade, como eu falei, ele continua querendo que você resolva o problema. Uhum, Eu acho que talvez ele está mais exigente em algumas questões, tá, porque ele tem muito exemplo ao lado, assim, uhum, sabe? Ele tem muito contato com os competidores dele, né? uhum, Então ele tem uma exigência maior, tem uma exigência de tempo, até pela maneira como a gente está se comunicando, né? uhum, Trazendo uma questão social mesmo, né? uhum. Essa questão de acelerado, né? De resolução de problemas. É muito comum o cliente vir também achar que, sei lá, com uma inteligência artificial se resolve tudo, né? Total, Coloca ali uma inteligência total. artificial que se resolve. E, Mas não é assim, na verdade, e nunca foi. Mas esse pensamento e é a continua. pergunta que eu te fazer agora, meu Deus, exatamente isso. O que que tu acha dessa inteligência artificial que está entrando com força no mercado? Tu Aham, acha que, pô, como é que tu enxerga essa mudança? Até justamente pelo tempo, aham, eu vejo que ela dá uma enxugada no tempo, mas também talvez não seja aquele trabalho que a gente espera, aham. sabe? O que que tu acha que a inteligência artificial tá mudando, assim, sabe? O que que tu acha qual a diferença maior que tu nota com essa ajuda da inteligência artificial? Ou talvez não ajuda, né? Eu acho, sinceramente, eu acho, eu acredito, né, que
que a inteligência artificial é a maior mudança desde o surgimento da internet, assim, né? Então a gente tem uma transformação gigantesca e a gente ainda não sabe como isso vai afetar o nosso futuro, assim, né? Acredito que vão ter áreas que vão ser mais ou menos prejudicadas, vão ter transformações, na verdade, acho que é a Sim. palavra mais correta. Mas, por exemplo, quando a gente também está falando de humanidades, assim, é claro que o trabalho da inteligência artificial é tentar copiar essa humanidade. Uhum. Só que a origem, no caso, são É, os seres a humanos. gente No pensa, caso. Aham. ontem teve esse insight, eu falei, conversei com uma galera assim, eu falei, pô, brother, acho que a gente não percebe às vezes que o que a inteligência artificial é basicamente o que a gente foi. Aham. A gente que criou, nossas É. criações, então ela E aí que puxa tu da diz, gente. exatamente, e aí que tu disse que a gente foi. Então, por exemplo, o que a diferença entre, na verdade, o pensamento do ser humano e da inteligência artificial é Uhum. que a inteligência artificial, ela tenta resolver um problema a partir de uma padronagem, Uhum. né? E o trabalho criativo, no caso, ele vem a partir da quebra de padrão, né? Que é a ideia da surpresa. Processo. Então, por exemplo, é igual, por exemplo, quando a gente está falando de coisas que viralizam na internet. Uhum. Geralmente não é aquela coisa certinha que a gente já viu, né? Uhum. É geralmente aquela coisa que nos surpreende pela sua Criacionário. disrupção estética, assim, Uhum. né? É alguma coisa nova que a gente não viu. Então, da mesma maneira, por exemplo, quando a gente fala ainda da questão estética, é aquela questão do defeito que vira efeito, Uhum. sabe? Então, por exemplo, a gente tem aquelas artes que antes eram colagens, né? Era bagunça, né? Aquele tipo de estética punk, por exemplo, né? Uhum. Que depois se torna estética, é absorvida pelo mercado, porque aos poucos, né? Isso são os defeitos que vão virando efeitos, Sim. assim, né? E a mesma coisa, por exemplo, que a gente pode dar um exemplo de quando as artes plásticas, por exemplo, Uhum. daquilo que elas enfrentaram quando chegou a fotografia, por exemplo. Aham. Elas não tinham mais a obrigação de fazer algo hiperrealista e tudo mais, mas elas acabaram de maneira nenhuma, né? Elas Sim. foram para outros lugares, elas É. foram para o impressionismo, para a ideia dos sonhos, no surrealismo, né? Pô, Então, total. a gente tenta captar outras coisas, né? E até tu comentou sobre, na tua opinião, tu acha que a IA veio hoje para ser aliada ou para tomar lugares de algumas pessoas? Eu acho que a transformação tecnológica, no caso, ela sempre vai mudar o mercado, Uhum. né? E assim como sempre aconteceu e tudo mais. Mas eu acho que essas transformações, elas vão acontecendo, elas vão prejudicar quem se torna simplesmente um técnico daquilo, Uhum. né? Porque se eu sou técnico, se eu apenas sei mexer em uma ferramenta, eu acabo me desatualizando, ou tenho sempre que me atualizar na questão da Sim. ferramenta. Mas se eu sou um profissional que eu tenho experiência no trabalho em si, ou se eu tenho experiência enfim, no fazer, né? Uhum. Eu vou me adaptando a essas novas ferramentas, eu vou, né, trabalhando. E acho que, até por exemplo, né, eu aqui trabalho na instituição também, e aqui a gente conta, por exemplo, muitas histórias de funcionários, de pessoas, porque Uhum. elas contam a história de quem a Univale é, no caso, Sim. né? E assim, não teria como necessariamente, até, né, a gente poderia fazer de alguma maneira mentirosa, talvez, mas a inteligência artificial não tem como dar esses relatos dessas pessoas, Uhum. porque justamente o nosso alimento é o real. Então, por Uhum. exemplo, a gente poderia, sei lá, criar uma personagem falsa que diz um texto, né, pré-concebido e tudo mais, mas a gente não pode, por exemplo, trazer a história de, sei lá, uma funcionária da limpeza aqui da Univale que teve a vida transformada e tudo mais, porque Aham. a gente precisa desse relato, a gente precisa dessa verdade. Então a Sim. verdade, ela tá nas pessoas de fato. E até me fizeram essa pergunta ontem. O que que Uhum, tu acha? Ah, será que vai tomar espaço ou uhum, veio para aliar? Eu acho que, cara, quem não se adequar ao mercado vai aham, ficar para trás. Isso é aham, fato. Como qualquer outra inovação que claro. teve antes e a galera não se adequou, é sempre uma onda, né? Tu Uhum, vê que vem numa linha constante e sobre algo muito, muito insano, como é a IA, que aí uhum, mudou todo o marco da internet. aham, Isso é verdade. Isso aí foi uma parada absurda. é, Mas, tipo, até o mundo que a gente comentou comentou hoje, o mundo healthness, wellness, sabe? Veio uma onda muito forte, agora eu vejo que ela tá num gradiente. aham, Quem explorou essa onda lá em cima, aham, hoje tá grande. aham, Agora, quem tá explorando essa onda agora que tá na decadência, eu acho que daí vai ficando para trás. sim. Então, acho que é muito mais realmente do profissional se adequar. E, cara, eu queria saber o que tu diria para os alunos, ou para talvez quem
quer ingressar numa faculdade, se preparar para esse novo cenário, esse cenário de inteligência artificial, talvez se adequar mais, mas eu vejo que tem muita gente ainda que se sente perdido com isso. Sim. Será que, pô, a inteligência artificial é tudo isso? Ou, não sei, talvez não é tudo isso não, eu vou só focar no que eu faço e vou deixar isso um pouco de lado. Então, o que tu diria para essas pessoas se prepararem, assim? Sim. Eu acho que... Eu vejo que as pessoas, elas estão, os alunos, pelo menos, eles estão muito próximos da ferramenta. Eles conhecem a ferramenta, eles usam a ferramenta, e acho que é importante eles conhecerem, é importante eles se adaptarem. Eu acho que é importante eles serem bons usuários dessa ferramenta, né? Então, não simplesmente deixar o trabalho para a inteligência não poder artificial. depender delas. Eles fazerem um bom prompt, eles saberem exatamente como usar, né? Então, eles serem bons profissionais. E é isso que a universidade está fazendo. Ela não está necessariamente formando as pessoas que fazem os trabalhos técnicos. Ela está formando bons profissionais. E bons profissionais têm ferramentas diferentes ao longo dos anos, ao longo geograficamente, assim, né? Em diferentes áreas. Então é isso que a universidade faz, é formar bons profissionais, independente de qual ferramenta que... Massa. Pô, que legal. Pô, professor, agradeço muito a participação do senhor aqui. Eu que agradeço. Meu Deus, de coração, todo o tempo que tu disponibilizou pra gente. Pô, o papo foi animal, inteligência artificial também é o que tá bombando aí, a gente Sim. precisa realmente pontuar Claro, essas com coisas, é super importante. E, pô, pra vocês aí que estão assistindo, se vocês ainda não sabem o que vão fazer, se vocês ainda não estão meio perdidos assim com o mercado, pô, chega com a gente, brother. A gente vai vir aqui com essas ideias, tentar tranquilizar um pouco mais, como o Claro. professor fez hoje, tranquilizar um pouco mais quem tá entrando, e também dar um guia. E não basta só tranquilizar, às vezes um puxão de orelha vale a pena, né? Com certeza. Então, é isso. Eu acho que quem não entrou ainda, pô, tem que entrar, tem que se adequar ao mercado, assim, na faculdade principalmente. Hoje a gente, pô, se tu tá pensando em entrar numa faculdade, a gente tem a Univale aqui com, meu Deus, inúmeras bolsas, a gente tem vestibular, tem Enem, a gente tem hoje bolsas de 20%, bolsas de 30% para quem saiu do colégio hoje com notas ótimas. Universidade gratuita. A própria universidade gratuita aqui em Santa Catarina, FIES, financiamento também, como já existia antes. Então assim, ó, pô, vamos se informar, porque querendo ou não, informação, brother, é a chave para abrir qualquer tipo de porta. Se tem conhecimento, ninguém nunca vai poder te tirar. Exatamente. Então, assim, ó, vamos se informar, vamos tá lá, vamos chegar junto. Porque o mercado está precisando de profissionais ótimos. Exatamente. E a Univale também está se estruturando para encaminhar profissionais ótimos para o mercado. Então assim, ó, galera, sigam o Pode Dali lá nas redes sociais, compartilhem, curtam, engajem lá com a gente e, pô, fica ligado nos próximos aí. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Valeu, Vinícius.